Dalcira, eu queria que nós pudéssemos conversar no início desse nosso podcast sobre as exportações do mês de julho das empresas de Cachoeira do Sul. Os dados são recentes e trazem uma notícia ruim, que foi uma queda em relação ao mesmo mês de 2024 de 58%. Aí eu fui buscar os dados, por que nós tivemos essa queda. Basicamente, porque os três principais compradores de soja e derivados de soja, que são produzidos ali na Cargill, que são a França, a Indonésia e a Tailândia, não compraram no mês de julho. Mas isso não tem nada a ver com o tarifaço do Trump. Absolutamente nada. Houve algumas exportações para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos, no cômputo geral das exportações de cachoeira, representam muito pouco. Nos primeiros 6 meses, eles representaram em torno de 1,3% do total em dólares exportado pelas empresas de cachoeira. O carro-chefe é o soja e seus derivados, farelo de soja, óleo degomado de soja, enfim, subprodutos do esmagamento dessa oleaginose. Mas eu coloco isso como dado porque é um dado pontual, mas prejudica a média do ano. Nós que vimos com bom crescimento em termos de exportações, nós acabamos diminuindo essa média e estamos agora, em relação a 2024, contando 7 meses, com uma queda aproximada de 4%. Eu estou fazendo um arredondamento porque números às vezes fica difícil a gente colocar aqui de forma verbal apenas, né? Mas, de qualquer maneira, o setor metal mecânico está se recuperando, vinha com um crescimento modesto, nos 7 meses de 4%, mas talvez perdendo essas poucas exportações para os Estados Unidos, esse setor metal mecânico tenha uma queda. O segundo setor mais exportador de cachoeira é o setor madeireiro. Só tem uma empresa também exportadora, que é a Todesmad, que fica lá no interior do município, na região do Piquiri Mineração, a mais ou menos 50 quilômetros do centro da cidade, né, indo à direção sul do município, que teve uma queda significativa da média neste mês de julho também. E olha que a Todesmad exporta basicamente o combustível derivado da serragem para a Itália, então é a Europa. E a madeira, de modo geral, que é tábuas aplainadas e secas, vai para a Ásia. E o maior comprador é a China e também o Vietnã. Eles meio que se intercalam ali. Então, isso precisa ficar sempre na nossa mente, que nós não temos a dependência desta questão tarifária dos Estados Unidos. Mas vamos ver o que está implicando isso em terceiros países. Porque, de repente, eles também têm que se adequar a uma taxação que não é no nível do Brasil, de 50% para os seus produtos, mas mesmo assim impactam as suas pautas de exportação. E, de repente, exportação sempre é quase uma troca. Um país pretende comprar de ti, mas pede que tu compres também dele. Então, realmente, eu imagino que vai haver um rearranjo importante nessa área. E a exportação é significativa porque é um dinheiro novo de fora do país que entra no mercado local e que gera emprego, que produz impostos e que é significativo para todo mundo. Fico preocupado, Dalcira, tu conheces bem ali Santa Cruz, trabalhaste bastante tempo ali, sabe o impacto que vai ter a proibição, ou pelo menos é considerado proibição, porque 50% de taxa inviabiliza a exportação do fumo, que é produzido na nossa região como um todo, central aqui, mas que as empresas, principalmente de Santa Cruz, são as exportadoras. Vamos lembrar que a soja e o fumo dividem o topo da pauta de exportação do estado gaúcho. E muitas vezes o fumo está em primeiro lugar e a soja em segundo. E às vezes se alternam. Então, uma não exportação de fumo vai atingir todos os produtores da região, sabendo-se que o fumo, para ter uma comparação, senhoras e senhores que estão nos vendo, em relação, por exemplo, à soja, à produção de soja, o fumo, no mínimo, cálculos econômicos,
ele dá 7 vezes mais resultado para o produtor, o fumo, do que a soja. 7 vezes mais. Quer dizer, em pequenas áreas, os produtores, geralmente a família, ela consegue sobreviver com um razoável poder aquisitivo. Que é uma cultura de pequena propriedade. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná são os 3 maiores produtores de fumo da América, juntando os 3. O Brasil exporta, tem lavouras específicas de fumos específicos para a produção de charutos nos Estados Unidos. Então, isso também vai ter algum impacto. Há exportações, sim, para vários outros países, mas teremos, sim, um impacto. Agora, dentro desse impacto do que vai sobrar, se a soja vai ser exportada para a China, para a Indonésia, para o Vietnã, enfim. O que me parece nesse momento é que não me entra na minha cabeça, e senhoras e senhores, isso, parafraseando o meu colega Ronaldo Toné, isso não é uma questão política, mas não me entra na cabeça que um país que nem o Brasil, soberano que nem o Brasil, com um limite de desenvolvimento todo pela frente, nesse momento, parte desta gente esteja comemorando o desemprego, o arroxo salarial, a miséria do agronegócio, principalmente, a dificuldade imensa da indústria. Eu vi hoje uma matéria em que o empresário dizia, olha, nós vamos tentar, setor da madeira, nós vamos tentar manter o emprego, nós vamos tentar, mas agora se isso depender, colocar a sobrevivência da nossa empresa em perigo, nós vamos demitir. Então, assim, e tem gente batendo palma para isso, me conta onde é que está. Eu digo o seguinte, quando o brasileiro não quer morar no país, ele tem todo o direito, vai embora. Agora, um brasileiro pago com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, para a gente não esquecer disso, sair do país para bater contra e falar mal, agora estão tentando, porque eu não vou chamar nem de loucos, porque louco é doença. Porque tem tratamento, a gente sabe disso. Agora, como classificar esse tipo de pessoas? Que agora estão batendo, não, agora nós vamos pressionar os países do Mercosul a tarifar o Brasil. Nós vamos pressionar a União Europeia para tarifar o Brasil. Mas que espécie de gente é essa? O que vai acontecer com o país? Agora, hoje também, o Trump resolveu taxar a Índia com 50%, porque a Índia se recusou a deixar a parar de comprar petróleo da Rússia. E aí, como é que ficamos? Para onde vamos? Eu não acredito, e aí nós temos aquela coisa, minha mãe dizia, quando a gente tinha mania de fazer pirraça, e a gente que teve filho, tem filhos, e que já teve criança em casa, minha mãe dizia, quer fazer pirraça? Fica aí falando sozinho, porque a gente não vai te dar a mínima. Isso quando o castigo não pegar. Quer fazer pirraça? Pro teu quarto, sem sobremesa, não tem matiné no domingo, não tem joguinho de futebol também. Ponto. Agora, vê a pirraçada que está dentro do Congresso. Bom, Dalcir, eu estou me escudando aí em algumas informações dadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na reunião do Conselho de Desenvolvimento Social e Econômico, chamado Conselhão, que existe lá em Brasília. A reunião foi nesta semana, e ele apresentou aos conselheiros, que são representantes dos mais diferentes setores da economia e da sociedade brasileira, os dados que ele tinha, ressaltando-se que a questão das exportações, do comércio exterior, ele é regido pelo Ministério que é dirigido pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que é o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Então, o vice-presidente, ele acumula também esse cargo de ministro dessas relações. Mas, obviamente, os ministérios se conversam. E o ministro Fernando Haddad, embora não seja a pasta dele, mostrou dados que realmente é impactante essa taxação, se persistir por longo prazo dos Estados Unidos, mas que a repercussão na
economia brasileira e na balança comercial brasileira deve ficar em, no máximo, 2% da nossa balança comercial. Porque nós temos alternativas já abertas para exportação de parte desses produtos que foram sobretaxados, vamos chamar assim. O café é um deles, que a China já abriu aí a possibilidade para 38 empresas, se não me falha a memória. 138. 138, perdão. Então essa abertura da China é importante porque essa abertura significa que aquelas tratativas de preencher requisitos alfandegários, contábeis, sanitários e também alimentares da China já estão superados. Então é uma questão dos exportadores de café brasileiro encontrarem clientes na China. As questões burocráticas já estão vencidas e às vezes essas questões demoram anos para ser resolvidas. Isso está resolvido. É importante, mas aí tem um complicador, não sei se o senhor ou a senhora sabe disso, tem um complicador. O chinês não toma muito café. Só para ter uma ideia, comparar... Então é chá. Exatamente, chá. O Brasil, o brasileiro, eu, tu, Dalcira, o senhor, a senhora, na média, consumimos 1.400 xícaras de café por ano. O chinês consome 16, ou seja, não chega a 2 xícaras por mês. Então ele teria que trocar esses hábitos de tomar chá por café. Não é difícil, fazendo campanha, de dobrar, triplicar e até multiplicar por 10 esse número, que ainda vai ficar modesto em relação ao Brasil. Só que tem um detalhe. Enquanto nós temos 200 milhões de brasileiros no total, incluindo aí crianças, idosos, gente que não gosta de café e tal, e consumimos essa média de 1.400 xícaras por ano, os chineses são 1.3 bilhão de habitantes. Então, se uma pequena parte dos chineses trocar o chá pelo café, vai faltar café no mundo para abastecer esse mercado. Com certeza. Agora, por outro lado, a gente fala assim, porque o tarifaço... Eu não uso punição dos Estados Unidos porque nós não fizemos nada, absolutamente nada, para estarmos sendo punidos. Então, eu acho que essa... Na tua opinião, porque tem algumas pessoas que acham que nós merecemos o inferno por estarmos julgando um ex-presidente da República. Mas nós não podemos colocar os interesses de uma família acima dos interesses dos brasileiros. 200 milhões de brasileiros somos nós hoje. Se você tirar a parte que defende que está tudo certo, que está tudo bem, que está tudo legal, vamos deixar aí desses 200 milhões, quanto por cento? 20%? Se chegarmos a isso? Porque é impossível que o empresário que está lá na ponta, que está sentindo já o talagaço, e seja dizer, não, vamos abrir, vamos arregar. Talvez seja, olha, se é para defender o meu interesse, libera tudo, não quero saber de soberania, não quero saber de nada. Agora, até que ponto isso vai nos levar para onde? Dalcira, mas vamos lá. Nesse nível de não racionalidade, eu ia dizer insanidade, mas aí eu acho que pesaria muito a adjetivação. De não racionalidade, eu vi nas manifestações do final de semana pessoas que estão implorando ajuda estatal brasileira para suas dificuldades de produção primária e solicitando de forma justa, na minha opinião, uma ajuda, uma securitização, uma ampliação para 10, 15, 20 anos para pagar dívidas que ele contraiu em função de questões climáticas, ou seja, que ele não teve nenhuma ação direta, ele foi vítima. Porém, essas pessoas defendendo punições a todo o Brasil e, ao mesmo tempo, pedindo ajuda. E justificando e carregando cartazes com a foto do presidente americano, né, dizendo que as medidas que ele está tomando contra o agro brasileiro, contra a indústria brasileira, contra o povo brasileiro, são necessárias porque eles querem salvar a família Bolsonaro. Aí é um nível máximo de incoerência, pelo menos. Não, mas aí não tem CAPES, chega a tempo.
Aí não tem psiquiatria que chega a tempo, porque definitivamente eu tenho pena dos professores de história, isso alguém já disse, mas eu vou repetir. Tenho pena dos professores de história que vão ter que explicar essa anarquia daqui a algum tempo. Porque você está ali pedindo ajuda estatal, pedindo ajuda do governo, porque você precisa continuar plantando, você tem que pagar a dívida, você foi vítima de enchente, vítima de seca, e ao mesmo tempo você está aplaudindo o arrojo que está se colocando em toda a economia brasileira, inclusive dentro do próprio agro, para salvar uma família, para salvar um projeto de poder, porque não é. Agora mesmo, vamos pegar, o pessoal está lá amarrado dentro da mesa da Câmara, do plenário da Câmara, amarrado na mesa do plenário do Senado, né? Parando o Brasil. Você sabia que conseguiram aprovar lá, nos cantinhos, lá, numa salinhas pequenas, a isenção de imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos, mas que o projeto para quem ganha até 7 salários mínimos, a isenção do imposto de renda, que vai atingir praticamente milhões de trabalhadores, milhões de pessoas no Brasil, está parado porque eles estão bancando os pirracentos lá. O próprio filho do ex-presidente, o senador da República, paga com meu dinheiro, o seu dinheiro, está dizendo, está aqui a lista do que eu quero, anistia, ampla e restrita para todo mundo, né? Isso significa fim do fórum privilegiado, gente. A vida toda eles queriam um fórum privilegiado, porque ser julgado pelo Supremo era levar 10, 15, 20 anos, agora eles não querem mais fórum privilegiado. Por que, Dalcira? Por óbvio, porque agora, usando o nível de recursos que o judiciário brasileiro permite, ou que a legislação brasileira permite no judiciário, para a pessoa recorrer de sentenças de primeira, de segunda, de terceira ou de quarta instância, até que seria o Supremo Tribunal Federal, os processos levam 10 anos ou mais. No Supremo não acontece mais isso. Não tem mais de dormir em gaveta. Eles são rapidamente julgados. Então, privilégio agora para políticos é ir para a primeira instância, porque aí eu tenho tempo, quando o que acontece? Prescreve a pena. Mas é isso, né, Dalcira? Acho que falamos bastante assuntos. Esperamos não ter chocado muito as pessoas. E sempre digo, né, Dalcira? Nós colocamos algumas opiniões aqui com muita clareza, com muita sinceridade, mas estamos sempre abertos para a mudança, desde que seja um argumento lógico. Coerente. Baseado. E, por favor, não comece... E eu ando cansada, eu vou dizer para vocês do quê? Dessa coisa, porque eu não concordo contigo, não, porque eu sou isso. Não concordo com aquilo, é porque eu sou aquilo. Então, tá na hora de parar com esse ódio desatinado, desesperado, porque as pessoas ficaram doidas. Não ia dizer loucas, não, loucura é doença, precisa de tratamento. Mas o que está acontecendo aqui é uma zumbizada sem tamanho. Porque as pessoas não raciocinam, não pensam e não interpretam mais. Se eu não pensar como você, eu sou isso, ou aquilo. E aí nós vamos para aonde? Da onde, diria a minha avó lá na Cancha Velha. Complicado, né? Eu tenho uma fórmula aí, para finalizar, para as pessoas se desestressarem. Vai pescar? Não, abdique de ter políticos de estimação. Aí vocês vão ver que fica muito mais fácil a vida de todos. Até porque são todos nossos funcionários e somos nós que pagamos os salários deles. Exatamente. Aprendam isso, em qualquer nível. Vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador, senador, presidente da República. Quem paga somos nós. Então está na hora a gente fazer valer os nossos direitos. Vamos em frente. Obrigado, Dalcira. Tchau, tchau. Até. Tchau.